meio à Guerra do Vietnã, revoltas civis e uma América dividida entre conservadorismo e rebeldia, um dos encontros mais improváveis da história moderna aconteceu dentro da Casa Branca. Não foi uma reunião diplomática, nem uma visita protocolar de artista ao presidente. Foi o dia em que Elvis Presley, o rei do rock, decidiu por conta própria ir até Washington e pedir um encontro com Richard Nixon, o homem mais poderoso do mundo na época. Sim, isso realmente aconteceu. E é tão bizarro que parece roteiro de filme. E de fato virou. Mas a verdadeira história é ainda mais estranha, mais simbólica e mais reveladora sobre quem Elvis era e em que ponto estava sua relação com a fama, a política e sua própria identidade. Tudo começou em 21 de dezembro de 1970. Elvis estava viajando de avião comercial completamente disfarçado, usando óculos escuros, um chapéu de cowboy e um cinto enorme com fivela de ouro, quando teve uma ideia súbita. Ele queria ajudar o país. Ele via a juventude americana mergulhada em drogas, contracultura, protestos, e achava que poderia fazer algo. Achava que, como símbolo da América conservadora, ainda tinha poder de influência. E foi assim que ele decidiu, sem avisar ninguém, que queria se tornar um agente federal secreto no combate às drogas. Você não ouviu errado. Elvis acreditava que poderia ser uma espécie de espião contra a cultura hippie, os Black Panthers e os artistas que, segundo ele, estavam corrompendo os jovens americanos. No auge de sua excentricidade, escreveu à mão uma carta de 6 páginas dirigida ao presidente Nixon e levou pessoalmente a carta até os portões da Casa Branca, sem nenhum aviso oficial. Os seguranças ficaram confusos, é claro, mas a carta foi entregue. Nela, Elvis se apresentava como um cidadão preocupado, dizia que colecionava distintivos de autoridade e pedia uma reunião com Nixon. O motivo? Ele queria um distintivo oficial da Agência de Narcóticos e Drogas Perigosas. O mais incrível. A reunião foi marcada para o mesmo dia. A Casa Branca, percebendo a importância simbólica de ter Elvis ao lado do presidente, especialmente numa época de polarização cultural, aceitou o encontro. Nixon, apesar de não ser fã de rock, entendeu o impacto político que isso poderia gerar. A foto que resultaria dessa visita se tornaria a imagem mais solicitada dos arquivos nacionais do CSI até hoje. Quando Elvis entrou no Salão Oval, vestia um sobretudo roxo, calça de veludo, camisa de gola alta e trazia consigo um presente inusitado. Uma pistola Colt calibre 45, em uma caixa de madeira com inscrições patrióticas. Sim, ele levou uma arma para o presidente dos Estados Unidos. A segurança confiscou a arma, claro, mas o gesto impressionou Nixon. A conversa entre os dois foi surreal. Elvis disse que os Beatles promoviam ideias anti-americanas. Ironicamente, depois de ter passado anos influenciado por eles. Ele também falou que não usava drogas, algo duvidoso, considerando sua dependência de medicamentos prescritos, e disse que queria ajudar como uma figura de respeito entre os jovens. Nixon, surpreso, acabou concordando em dar a ele o distintivo da Narcóticos, e com isso, Elvis se tornou oficialmente um agente honorário federal contra drogas. Depois da reunião, Nixon tentou capitalizar discretamente o encontro. Mas, por razões políticas e estéticas, a Casa Branca evitou divulgar amplamente a foto na época. Já Elvis, por outro lado, ficou obcecado com o distintivo. Mostrava para todos. Dizia que agora podia andar armado legalmente e até tentava fazer abordagens de agente durante viagens, algo extremamente perigoso e irresponsável, considerando sua fama e comportamento errático. Esse encontro revelou um lado pouco conhecido de Elvis, o de um homem em crise, que já não sabia mais onde começava o personagem e onde terminava o ser humano. Ele se via como um símbolo moral, um patriota, um herói cultural, mesmo estando afundado em vícios, isolado em Graceland e distante da juventude que ele dizia querer salvar. Elvis não era mais só um cantor, ele se via como uma instituição.
E nesse delírio de grandeza misturado com patriotismo, sua visita à Casa Branca virou um dos episódios mais bizarros da história da música e da política americana. Mas talvez o mais trágico dessa história seja a tentativa desesperada de se sentir útil, de continuar relevante num mundo que já estava mudando sem ele. Elvis queria se tornar algo além do ídolo pop. Queria ter importância real, nem que fosse como um espião imaginário, combatendo uma guerra cultural que só existia na sua cabeça. Hoje, essa história pode parecer uma piada, e muita gente trata assim. Mas olhando mais de perto, ela diz muito sobre os efeitos da fama, da solidão e da tentativa de manter o controle em meio ao caos. Porque, no fim, aquele encontro entre Nixon e Elvis foi mais do que uma bizarrice. Foi o encontro entre duas figuras poderosas, desesperadas por aprovação, agarradas a símbolos que já não significavam tanto quanto antes. E é por isso que a foto dos dois apertando as mãos, sorrindo forçadamente, é tão icônica. Porque ali, congelados no tempo, estão dois homens tentando manter a ilusão de poder num mundo que já começava a desmoronar. E mesmo que pareça só uma curiosidade, esse momento é um retrato profundo de uma época onde a realidade e a fantasia, a política e o entretenimento se misturavam perigosamente. E se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Essa história é uma daquelas que parecem inventadas, mas são tão reais quanto inacreditáveis. E mostram o quanto Elvis era muito mais do que um cantor. Era um fenômeno cheio de contradições, paixões e decisões peculiares. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E claro, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias estranhas, emocionantes e reveladoras do mundo da música e da cultura pop. Tem muito mais vindo por aí. Então ativa o sininho, comenta o que achou e compartilha com quem também ama essas curiosidades históricas. Até o próximo vídeo!